todos, meu nome é Eliseu, sou professor de produção textual e linguagem. Nesse vídeo vou falar para vocês sobre fake news, liberdade de expressão, um tema bastante cotado para estar presente no Enem desse ano. Nesse texto eu vou orientá-los passo a passo para você compor um texto dissertativo argumentativo, do tipo dissertativo argumentativo, que é o tipo exigido pelo Enem e que necessita de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Beleza? Então vamos lá. O texto exigido, a produção textual exigida pelo Enem é do tipo dissertativo argumentativo. Ela vai esperar de você que você domine a norma padrão, que você organize as informações, que você seja capaz de corrigir e aplicar a língua formal e apresentar no final, é uma característica do Enem, apresentar no final uma proposta de intervenção que vai resolver o problema. Isto tudo feito em 30 linhas, beleza? Então vamos lá, a frase temática que eu vou propor para vocês, que vai estar lá na descrição, deem uma olhada lá, é fake news e liberdade de expressão no Brasil democrático. Olha só, fake news, liberdade de expressão, Brasil democrático, essas três palavras são os três eixos temáticos que devem ser abordados. Então você deve abordar o tema. Então aí eu começo a construção do meu texto. Então meu primeiro passo é definir uma tese. Detalhe, a proposta de redação do Enem vem acompanhada de textos de apoio. Então você pode fazer uso das informações que estão no texto de apoio. Você pode se apropriar das ideias, dos conceitos que estão no texto de apoio. Você só não pode copiar. Então você vai lá, leia, digere as informações, reproduz essas informações. Então eu vou deixar para vocês aí dois links para vocês consultarem como texto de apoio. Um do Politize e o Foco Enem. Então vocês vão lá, dão uma lida nas informações. Então eu começo a construção do meu texto, dando uma olhada nos textos de apoio e definindo uma tese a ser defendida. Um ponto de vista a ser defendido. Para eu começar a construir o meu texto, a selecionar os argumentos, buscando no texto de apoio, a partir da tese que eu defini. Então no meu caso, eu vou definir a tese de que uma legislação própria, específica, para essas novas relações virtuais, elas resolve o problema, tanto controlando, gerenciando, fiscalizando, como punindo as eventuais crimes, eventuais desrespeitos que porventura haja. Então esta é a minha tese. Então eu tenho a frase temática que é fake news e liberdade de expressão no Brasil democrático, e dentro desse tema a minha tese que eu vou defender, que já delimita o tema, é sobre isso que eu vou falar, defendendo que a legislação específica vai controlar e vai punir os eventuais crimes. Então aí eu vou abordar o tema, vou começar a construir meu texto do tipo dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então eu vou começar pela introdução. Fui lá no texto de apoio e começo a selecionar as informações que vão me servir de argumento. Então eu tenho que começar a selecionar as informações. Começo a minha redação, a introdução, dizendo como a propagação da internet foi importante, ela faz parte do nosso cotidiano, de como que a produção de informações foi potencializada, e entre essas informações, essa facilidade de divulgação de notícias, surgiram as fake news. E diante do prejuízo, olha só, a sucessão de ideias. Então, propagação, facilidade de comunicação. Dentro dessa facilidade de comunicação surge a fake news, e diante desse surgimento, do prejuízo que ela causa, eu vou construir a necessidade de construir uma legislação própria que regulamente as fake news. Olha o meu projeto de texto, gente.
A minha tese é defender a legislação. No meu primeiro parágrafo eu já vou colocar lá, olha, há uma necessidade. Eu não desenvolvi nada, eu citei propagação da internet, eu citei facilidade de divulgação da internet e necessidade de desenvolver um controle jurídico. E encerrei aqui a minha introdução, porque eu vou retomar esses temas no desenvolvimento, que é a segunda parte da minha redação. Aí eu vou até os textos de apoio e começo a recolher dali argumentos que fortaleçam a minha tese, que é a regulamentação jurídica. Então aí vou lá e peguei que lá nos meus textos a propagação aumentou em praticamente 100% de 2003 a 2013. Houve um aumento significativo no uso da internet. Lá eu vou encontrar também que 80%, 8 milhões de brasileiros foram impactados pelas fake news, que isso significa impactados que eles mudaram as suas opiniões ou foram totalmente influenciados pelas fake news. Então isso estou fortalecendo lá o que há o aparecimento da divulgação, ao aparecimento das fake news no meio da divulgação das notícias. E por fim, eu vou citar que há uma legislação que garante, artigo 5º da Constituição brasileira, que garante o Estado democrático, garante a livre manifestação do cidadão, porém com os seus limites. A mesma lei que garante o direito de manifestação também delimita esse direito a partir das necessidades da conservação da imagem, da honra e da privacidade do ser. Então olha só, tenho uma introdução na qual eu falei da propagação da internet, que ela aumentou, eu falei da divulgação das notícias e do aparecimento das fake news, e aí apontei o caminho que eu iria tomar, que é a defesa de que há uma legislação necessária. Busquei nos meus textos de apoio os dados que comprovem que eu realmente tenho razão naquilo que eu estou dizendo, eu desenvolvo aqueles dados. Então vou falar de quanto aumentou a propagação, qual a velocidade, o prejuízo que as fake news causam, e vou falar também que há na democracia uma legislação que garante o direito de livre manifestação. Porém eu tenho que considerar também que há uma delimitação, que você deve respeitar os espaços. E no final eu vou fazer uma conclusão propondo a resolução desse problema. Com um agente, quem faz, poderia propor ao Poder Judiciário, ao segmento judiciário, ação, o que faz, o que o Poder Judiciário deve fazer, o meio, como ele deve fazer, a finalidade, para quê, e o comentário, em que resolveria. Evidentemente que essa proposta de resolução tem que estar de acordo com o meu projeto de texto, de acordo com a tese que eu estou defendendo, que é a instauração de uma legislação que resolva, que regulamente, que puna os envolvidos nesse mundo virtual, beleza? Então eu vou deixar lá na descrição um guia para vocês desenvolverem os seus textos, vou deixar na descrição os links dos textos de apoio a serem consultados. Montem as suas dissertações sem tempo de pressão, essa primeira dissertação que nós vamos fazer, depois faremos outras. Deixe o seu like, se inscreva no canal e eu espero que seja proveitoso para vocês esse vídeo. Até a próxima, valeu!